E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal. Então, como foi esse negócio de tu ir parar nesse negócio de terapeuta? Cara, eu gosto de ler sobre, como todo jovem problemático, sobre psicologia e filosofia, desde cedo, desde, sei lá, 15 anos. Mas aquela leitura, sei lá, a nível de entretenimento, entendeu? Interesse morno, né? Tépido sobre essas coisas. Eis que eu tive problemas psicológicos, eu tive pânico, tive síndrome de pânico. Eu sempre fui uma criança ansiosa, um adolescente ansioso. E aos 25 anos por aí, eu tenho 31, eu comecei a ter crises de pânico. E comecei a achar que tinha acabado minha vida, porque quem já foi atacado por isso sabe como que é debilitante, né? E aí comecei a estudar, fazer terapia, estudar várias vertentes sobre vários tipos de conhecimento. Tipo, sei lá, o que o budismo vai falar da sensação de medo, do sofrimento, por que ele surge, da sua própria resistência contra as coisas, contra a realidade, contra algumas coisas contra si mesmo. E comecei a me interessar por cristianismo, nunca tinha me interessado por religião antes. E aí eu comecei a falar disso nos meus programas, mas a nível pessoal mesmo. Eu tinha um podcast que eu falava da minha vida, e aí, como eu estava vivendo isso, comecei a falar disso. E as pessoas começaram a falar, muito obrigado, isso está me ajudando muito. E algumas pessoas posteriormente começaram a falar assim, cara, eu posso marcar um horário contigo para eu falar sobre essas coisas? E aí eu falava, não, você tem que procurar um terapeuta. Isso se estendeu por uns 2 anos, assim, sei lá, até 2022, assim. As pessoas falam, cara, não, mas eu quero pagar 1 hora para falar 1 hora contigo dessas coisas, para ver, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu falei, bom, então tá meio que pintando um caminho. Sim. E eu já me interessava por isso. Era comunicador, então eu tenho facilidade para falar, para ficar falando, para explicar coisas e tudo mais. E falei, então vamos virar terapeuta, vamos estudar mesmo. E aí, como eu já tenho uma graduação, eu comecei a fazer uma pós-graduação em psicologia clínica e fiz essas, como que chama? Certificações que tem por aí, para saber o básico, pelo menos, de súmula psicopatológica, né? Você vai fazer uma primeira sessão com o cara, então você sabe fazer uma súmula, você sabe avaliar ponto por ponto ali, como é que tá, sei lá, tem um negócio que chama prosódia, por exemplo, você vai avaliar a cadência da fala do cara e tudo mais, então eu não sabia fazer nada disso. Então essas certificações me ajudaram, e agora eu tô terminando a pós, que acaba agora, no início de 2025, uma pós de 1 ano e meio, 18 meses, em psicologia clínica. O que eu ofereço não é nada além do básico, cara, o que deveria ser o básico. Então é falar de virtude, como que virtude, a busca por elas, te torna mais feliz no fim das contas, né? Então, as 4 virtudes cardeais, eu falo com... A maior parte dos meus pacientes são muito jovens, não tem a menor noção de nada, né? Então, assim, vocês devem estar em contato com bastante gente jovem também, então vocês sabem, o buraco da burrice que leva ao sofrimento, ela é muito mais profundo do que as pessoas podem imaginar, mas é muito profundo mesmo. O despreparo perante a vida dos jovens é muito profundo. Então, o que eu falo não é nada demais com eles. O que eu vou falar é o que tem lá, Ética Nicômaco, né, Aristóteles, Platão, e depois, né, Tomás de Aquino, até TCC também, quando o cara precisa, e tudo mais. Para botar o cara no eixo de novo, para o cara entender por que ele tá sofrendo, por que ele não tem sentido, por que ele não vê sentido em viver, em fazer as coisas, por que eu estou vivo, qual é a minha vocação, o que é vocação, o que é propósito, né, o que é aptidão, como eu acho elas. Então, assim, tem uma geração de cara que tá sofrendo porque tá largado no mundo sem nenhum tipo de referência. Sim. Então, percebendo isso, eu falei, pô, eu não posso, tendo passado o que eu passei e eu apliquei em mim mesmo certas coisas e né, parei de ter crises, parei de ter aquele sofrimento, né, venci o transtorno de pânico, eu não posso ficar fazendo podcast de sacanagem, de bobeira, olhando os caras que estão passando pelas mesmas coisas. Eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei a me sentir constrangido de não fazer nada. E aí comecei. Falei, tá bom, então
as pessoas que vinham até mim, não, posso ter um horário contigo aí, eu te pago? Eu falei, tá, agora sim, você pode. E aí comecei a atender. Foi mais primeiro uma demanda de pessoas e depois o reconhecimento de que eu consigo ajudar as pessoas. Então, tu começou a fazer isso, tipo, enquanto tu tava fazendo o A Deriva ainda, né? O Desinformação. O A Deriva era só do não, o Desinformação, foi mal, Sim, enquanto tu tava fazendo, né? Enquanto, O Desinformação começou em 2019 e eu comecei a atender algumas pessoas em 22 e comecei a atender mesmo em 23 e 24. Foi mais intenso. Como é que tu sente que quando você conversa com as pessoas, né, ela vindo de uma vida inteira, nunca ter pensado nas virtudes, em todas essas coisas, como é que a conversa com a pessoa sobre esse tema faz ela realmente incorporar isso e fazer alguma diferença, né? Porque leva um tempo, né? A pessoa, tipo, se dá conta de que aquilo existe até aquilo começar a fazer alguma diferença, né? Aplicar na vida dela, alguma coisa assim, né? Uhum. O cara chega geralmente com uma crença muito forte de que o sofrimento que ele tem precisa ser aliviado. E ele aplicou isso a vida inteira dele. Toda vez que ele teve algum sofrimento, ou a mãe chegou e fez pegou ele no colo e fez isso, aquilo. Então, né, a própria vida induz o cara a ter uma crença de que quando surge um incômodo, eu faço um negócio que impede ele, corta esse incômodo de imediato. Então, o cara chega no consultório, geralmente, viciado em pornografia, que é esse alívio, ou viciado em maconha, ou viciado em jogo, ou viciado em ficar deitado, ou TikTok, Reels, e ficar scrollando ali infinitamente. E são meios que o cara encontra de, quando bate um vazio, um tédio, uma coisa na alma do cara, o cara não entende o que é aquilo, mas ele detecta problema, ou seja, precisa de solução. Qual a solução? Qualquer merda dessa. E ele chega, estou sofrendo, eu quero um alívio para isso. Mas é justamente a busca por esse alívio a vida inteira que te botou nesse lugar que você tá, meu querido. Você tem que o meu esforço para mudar a chave do cara é o seguinte: o sofrimento imediato é consequência de uma negligência tua. E dessas soluções que você tentou arrumar a vida inteira. Agora, o paradigma que tem que mudar é: sofrimento é um indicativo de algo, de algum problema. Não é o problema em si. Sim. Você não precisa tentar remediar o problema. Minha namorada terminou comigo, estou sofrendo. Como amenizar este problema? Porra, né? A busca não é para amenizar o problema agora. Agora você vai estar sofrendo, você tem que olhar. Quando eu comecei esse relacionamento, eu negligenciei alguma informação sobre a pessoa, sobre mim mesmo, eu menti sobre uma coisa que eu não sou, eu criei um problema que explodiu na minha mão agora. Você tem que olhar para o que aconteceu. E não, a pessoa me largou, estou sofrendo, o que eu faço para remediar isso? As pessoas chegam com essa mentalidade de... Né? O próprio mundo físico induz a gente a ser meio assim, né? Porra, quebrou essa lâmpada aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou remediar, vou comprar outra e trocar. Né? O chão ali, vou trocar ali. As coisas têm solução, né? Conserto. Quando se trata de coisa da alma, de sofrimento, não é assim, aparecer um problema, você vai lá e remedia. Não é tão simples assim. Pelo contrário, geralmente é o sentir, né? É o não ficar negando aquilo ali, né? A principal mudança que eu tento incutir é essa, é a mudança de paradigma de sofrimento é consequência, não é o problema. Não tem que tratar sofrimento como problema. Sofrimento é consequência de alguma coisa. Não tem que ser remediar, cortado de alguma forma, entendeu?